Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e nessa oportunidade nós vamos estudar sobre a cosmovisão cristã e a ética. Fique conosco e nos próximos minutos nós vamos aprofundar essa temática. Quando nós falamos sobre cosmovisão cristã e ética, nós estamos falando dos elementos da cosmovisão cristã que fundamentam os princípios morais e éticos do viver cristão. E a ética, ela trata basicamente sobre como nós devemos agir, quais são os fundamentos dos nossos deveres e o que devo fazer em diferentes situações da vida. E as nossas ações, portanto, elas são avaliadas se são boas ou más, certas ou erradas, verdadeiras ou falsas, a partir de critérios éticos. A grande questão que se levanta, ou as questões que se levantam em relação a isso, são, por exemplo, quem define esses critérios, ou seja, quem qualifica os valores humanos, né? Qual é a origem da moralidade e será que existem princípios éticos absolutos? Então essas são algumas das questões que são discutidas quando tratamos da ética, da moral e também a relação da ética com a cosmovisão cristã. O primeiro ponto que nós devemos compreender, buscar compreender, é o que é a ética, como nós podemos definir ética. É evidente que se você consultar um dicionário de filosofia ou até de teologia e também os diferentes autores que tratam do tema, você vai encontrar definições em alguns aspectos diferentes, mas essencialmente as definições elas possuem algumas similaridades. Por exemplo, o Vasquez ele define a ética como a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em sociedade, ou seja, é a ciência de uma forma específica de comportamento humano. Então, a finalidade da ética, a partir dessa perspectiva do Vasquez, é procurar estabelecer critérios para avaliar a conduta moral das pessoas e analisar as consequências morais das decisões tomadas em diferentes contextos sociais, culturais e políticos. Então, diante disso, é importante ressaltar que, por exemplo, a ética ela busca responder a pelo menos duas perguntas que são essencialmente a mesma coisa. Primeiro, o que devo fazer ou como devo agir? Então veja que essas são questões fundamentais da ética. Isso porque as nossas ações elas são resultantes de múltiplos fatores, porque envolve as nossas convicções pessoais, nossas crenças, nossas tradições e por aí vai. A ética ela tem que lidar com aquilo que nós denominamos de dilemas morais ou dilemas éticos, que também eles são denominados de paradoxos éticos. E o que seriam então esses dilemas morais, esses dilemas éticos? Elas são situações em que um agente moral ele se encontra sob dois ou mais requisitos, né, morais conflitantes e nenhum dos quais supera o outro. Então nós, enquanto seres humanos, enquanto agentes morais, nós nos deparamos com certa frequência diante de conflitos, de dilemas morais que nós precisamos decidir qual caminho tomar, enfim, como resolver aquela situação. Ou seja, nós temos que fazer escolhas difíceis. O ser humano ele vive num mundo no qual ele deve fazer escolhas difíceis. E aí surgem então as perguntas sobre o que devo fazer em determinada situação, como devo agir em determinada situação. E essas perguntas elas são respondidas a partir
de critérios. Quais são os critérios, portanto, que eu estabeleço ou que eu recorro como uma régua para eu, então, medir, seja a minha decisão, seja a consequência dela, seja se ela é certa ou errada e assim por diante. Então, a ética, ela é a ciência que estuda o comportamento moral dos homens em sociedades. E então, o que seria a moral, já que a ética é a ciência da moral? Então, a moral, ela refere-se ao conjunto de princípios e valores. Então, veja que a moral, ela já pode ser definida e compreendida a partir dos princípios e valores, né? Normas e regras que orientam o comportamento humano em uma determinada sociedade ou grupo social. Então, a moral estabelece padrões de conduta considerados adequados ou inadequados, bons ou maus, justos ou injustos, e influencia as escolhas individuais e coletivas dos membros desse grupo. Bem, se nós definimos a moral como esse conjunto de princípios, de valores, de normas e regras, que elas são mais, digamos, materiais ou palpáveis, né? As questões que nós levamos diante dessa definição é, por exemplo, qual é a fonte da moral? Qual é a origem da moral? Ou seja, onde determinados princípios morais se fundamentam. Por exemplo, o princípio moral de não adulterar. Onde que esse princípio está fundamentado? Ele está fundamentado em uma cultura? Ele está fundamentado em uma religião? Ou ele está fundamentado em uma divindade que transcende a materialidade, uma fonte, digamos, metafísica da moral? Enfim, essas são questões que a ética vai se debruçar a estudar. Então, é importante quando nós falamos de moral, nós compreendamos que existem diferentes teorias morais ou teorias éticas para tentar, digamos, justificar um determinado valor moral ou um determinado valor ético. Então, não é possível, aqui nesse vídeo, a gente discorrer aprofundadamente sobre as teorias éticas que existem, mas vamos pontuar pelo menos 3 que nós consideramos as mais comuns. A primeira é denominada de ética utilitarista, e essa é uma teoria ética consequencialista, porque ela mede o valor de uma ação moral pelos resultados, né? Então, na concepção utilitarista, as ações devem produzir o melhor resultado para o maior número de pessoas. E a regra, portanto, né, a regra de conduta moral é o maior prazer possível para o maior número de pessoas. A ética utilitarista, ela é uma corrente filosófica que defende a validade de uma ação caso ela busque o bem maior, né, para o maior número de pessoas possíveis, né? Então, geralmente essa teoria ética utilitarista, ela está, então, atrelada ao aspecto materialista dos benefícios. E os proponentes dessa teoria ética é o Jeremy Bentham, e depois ela foi melhor desenvolvida por John Stuart Mill. Então, o problema dessa teoria ética utilitarista é que ela reduz toda a moralidade numa única escala de prazer e dor, ou seja, no interior dessa ética, os fins justificam os meios, né, se os fins forem o maior número de pessoas beneficiados. E aí, o meio para que isso seja alcançado é, portanto, uma preocupação secundária. Então, bom, justo, correto, injusto, falso, verdadeiro, é tudo medido a partir dos termos da utilidade. Então, um ato ele é bom, né, se este ato for útil para um fim que é proporcionar a menor dor possível ou a maior quantidade possível de prazer para o maior número de pessoas. Uma outra teoria ética não menos importante que essa
é a ética do dever, que é uma ética deontológica, que por sua vez, né, o valor moral de uma ação não é determinado pelo resultado final, né, ou pelas consequências, mas sim pela intenção do agente e pela conformidade da ação com os princípios éticos universais. Então, o Hofft, ele diz que a questão central para uma ética do dever é o que devo fazer, ou quando um agente moral, tal como é concebido por uma ética do dever, encontra-se numa situação moralmente complexa, ele vai perguntar-se o que é seu dever. Ele considerará quais as normas morais ou princípios aplicam-se e procurará aplicá-las. Então Kant, que é talvez o maior defensor dessa ética do dever mais atual, acreditava na autonomia da razão e que os seres são plenamente capazes de agir racionalmente motivados pelo dever, ou seja, sabem racionalmente o que devem fazer. Então, no entendimento de Kant, né, o agente moral, por ser possuidor de razão, de racionalidade, ele é capaz então de compreender quais são os seus deveres diante, portanto, das situações de escolha entre o certo e errado, o justo e injusto e assim por diante. Uma última ética, denominada de a teoria ética de virtudes, ela enfatiza a importância do caráter e das disposições pessoais na vida moral. Então, as virtudes são traços de caráter que promovem o bem-estar pessoal e social e são cultivadas através de hábitos e práticas repetidas. Então, de acordo com a teoria ética das virtudes, ao tomar decisões morais, né, os agentes praticantes de uma ética da virtude consideram não apenas as regras ou consequências das ações. Na atualidade, nós temos nos deparado com o avanço do relativismo ético ou relativismo moral, a partir do novo naturalismo, que essa é uma discussão bastante ampla sobre a ética naturalista, ou de que modo que a corrente filosófica naturalista influencia a moral e a ética. E o novo naturalismo, ele, por mais que ele se revista de alguns pressupostos mais modernos, no entanto, o fundamento dele está numa das frases do filósofo pré-socrático chamado Protágoras, no qual ele diz que o homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são por aquilo que são e daquelas que não são por aquilo que não são. Essa frase, evidentemente, é a expressão máxima do relativismo, né, que se trata de uma corrente filosófica que afirma que as verdades e os valores morais são relativos aos contextos históricos, culturais e sociais e que são produzidos. Portanto, a moralidade é produzida a partir de um contexto histórico, cultural e social específico e, portanto, elas não refletem, digamos, uma continuidade ou um caráter absoluto. Elas são, portanto, relativas, elas mudam à medida que os homens mudam, à medida que o tempo muda, né? Em outras palavras, não existe uma verdade ou valor moral absoluto e universal. A professora Ana Sanches, ao comentar essa frase do Protágoras, ela diz que com isso Protágoras pretendia negar a existência de um critério absoluto que distinguisse o ser do não ser, justificando que cada coisa se apresenta para cada um como cada um vê. A conclusão é que se o homem é a medida de todas as coisas, então nenhuma medida pode ser a mesma para todos. No campo da ética, a implicação é que os valores morais são construtos humanos. Logo, os valores morais irão variar de pessoa para pessoa. Não existem absolutos. O homem é o seu fundamento e não Deus. Então, observe que uma ideia, ou melhor, uma ética que se fundamenta nessa ideia, né, de que o homem pode ser
a medida de todas as coisas, ela está fadada ao fracasso, porque se nós partirmos da premissa de que o homem é pecador e, portanto, ele carrega sobre ele a corrupção herdada de Adão, é impossível que o homem por si só possa conceber um parâmetro ou um padrão moral que esteja de acordo com os valores divinos. Portanto, nós temos que entender que, quando falamos de moralidade a partir de uma perspectiva cristã, o fundamento da moralidade são as Escrituras Sagradas. Então, infelizmente, aquilo que o ser humano produz, incluindo questões de natureza moral, carrega a mancha do pecado. E o próprio apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 3, versículo 9 e 10, ele diz assim, pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Conforme afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Então, observe que a ausência de absolutos morais, em decorrência dessa ideia relativista da moralidade, tem se refletido num comportamento humano cada vez mais libertino e, por consequência, autodestrutivo, porque ignora os padrões estabelecidos por Deus como regras para a vida humana. Então, infelizmente, quando a moralidade ela é definida a partir de qualquer perspectiva que não seja fundamentada em Deus, o fato é que não há como fugir da confusão e da crise em decorrência disso. Quando nós tratamos, portanto, da cosmovisão cristã e a sua relação com a ética, a partir do fundamento divino, nós entendemos que não é o homem o padrão moral, mas sim o próprio Deus, o padrão que determina a moralidade ou as regras de conduta que o ser humano deve seguir. Por quê? Porque passam-se os anos, mas as Escrituras Sagradas, elas permanecem a mesma. A sua essência, os seus valores permanecem os mesmos e foram seguidos pelos primeiros homens, lá no Antigo Testamento, que receberam a lei de Deus, foram seguidas por pessoas do primeiro século da era cristã, por pessoas durante a Idade Média, durante a Revolução Industrial, no início do século XX, e está sendo seguido por pessoas na atualidade. Portanto, a ética cristã, ela não é relativa, ela se fundamenta nas Escrituras, e as Escrituras, elas permanecem independente da cultura, do tempo, do contexto histórico, social e político que qualquer ser humano vive ou qualquer sociedade vive. É impossível falarmos de ética e não tocarmos no niilismo. O niilismo se trata de uma concepção filosófica baseada na ideia de não haver nada ou nenhuma certeza que possa servir como base para o conhecimento, seja qualquer tipo de conhecimento, inclusive o conhecimento moral. Ou seja, para o niilista, nada existe de fato. Assim, em sua extensão para o existencialismo, o niilismo é a compreensão de que a vida não possui nenhum sentido ou finalidade, Então veja que o niilismo se caracteriza por ser uma filosofia ou uma doutrina filosófica bastante abrangente, porque ela vai atingir desde da área da epistemologia até o campo da moral, passando pelo campo artístico, fenomenológico e assim por diante. Então, sobre o niilismo e a ética, é importante destacar, por exemplo, que o novo naturalismo gesta o niilismo, que emerge nas obras de Nietzsche. O niilismo não é uma filosofia nem uma cosmovisão. Observe isso, antes é uma negação de todos os valores e do próprio homem, uma vez que este é apenas uma máquina que faz parte de um sistema, o universo fechado. Observe que o niilismo ele causa um esvaziamento de sentido
em relação a tudo aquilo que faz parte, então, da nossa existência. E quando nós estudamos a ética a partir de uma perspectiva nihilista, nós vamos perceber que o nihilismo, portanto, ele questiona questiona a existência de fundamentos ou valores absolutos para a moralidade. Então, para isso, né, os nihilistas se baseiam na crença de que não há um significado objetivo ou valores morais no mundo, incluindo isso na esfera moral. Então, para os nihilistas, os valores morais perdem o sentido, porque eles não podem ser justificados objetivamente, ou seja, universalmente. Então, para o nihilista, é impossível você dizer que uma coisa é certa ou errada, visto que quem dá sentido para o certo ou para o errado é o próprio ser humano. Então, se o ser humano dá sentido para que uma determinada coisa é certa, logo aquele comportamento é certo porque é o ser humano que dá sentido às coisas. Então, veja que há uma negação absoluta e completa de absolutos morais. Então, o esvaziamento das ações humanas de seus valores morais tem colocado em risco a nossa própria existência, porque se não há critérios ou valores morais absolutos, qualquer coisa então é válida. E outro problema que decorre, portanto, da negação de absolutos morais, de absolutos éticos, é que isso contraria, portanto, a vontade de Deus, porque o próprio Deus nos deu leis objetivas, né, para que nós as seguíssemos. Não apenas as leis escritas, mas, de acordo com as Escrituras, a lei escrita na nossa consciência, para que nós fôssemos, portanto, guiados para fazer aquilo que é bom, aquilo que é justo e aquilo que é correto. Quando nós tratamos, portanto, da cosmovisão cristã e a ética, é imprescindível que nós abordemos a temática da transcendência ética do teísmo cristão. Ou seja, quando nós falamos de transcendência ética do teísmo cristão, nós estamos falando de um fundamento moral para o ser humano que transcende a materialidade e transcende o mundo natural, ou seja, há uma fonte que transcende. Então, nós afirmamos com isso que, por exemplo, os fundamentos éticos e morais, eles são absolutos e superiores ao relativismo ético que advém de uma concepção naturalista, nihilista, utilitarista acerca da moralidade. Então, a partir do fato de a ética, numa perspectiva cristã, transcender o mundo natural, o mundo material, o primeiro aspecto, portanto, da ética cristã é que ela é absoluta. Ou seja, a Bíblia afirma em Tiago 1,7, dizendo: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, observe que se Deus é um Deus que não muda, e Ele sendo a fonte da moral, logo os valores morais que Ele revelou ou que Ele estabeleceu para que os seres humanos seguissem, pelo fato desse Deus ser imutável, logo os valores morais advindos dele são imutáveis. Então, a ética cristã, ela é objetiva e não relativa, porque nós acreditamos que existe uma verdade objetiva e os princípios morais, eles são, portanto, universais. E aí, diante desse fato, é o Evangelho que transforma a cultura e não a cultura, por exemplo, que transforma o Evangelho. Um problema quando há uma tentativa de alinhar a vida cristã aos padrões morais odiernos, nós corremos um risco de um alargamento moral em relação à ética cristã. E também uma tentativa de relativizar, né, os princípios bíblicos sobre a moralidade.
a consequência dessa tentativa de alargar a ética cristã para absorver todas as pessoas e comportamentos e uma relativização dos princípios bíblicos sobre a moralidade, a consequência imediata disso é o agravamento da pecaminosidade humana e o afastamento dos propósitos de Deus. Então, quando nós somos chamados a viver de acordo com uma cosmovisão cristã, nós devemos abraçar os princípios éticos bíblicos e internalizá-los na nossa vida, aplicá-los à nossa vida e compreendendo-os que eles são objetivos e são, portanto, universais. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 2:20 que já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então esse é o primeiro aspecto importante da ética cristã. O segundo aspecto importante é que a ética cristã ela baseia-se na vontade de Deus. O Norman Geisler, ele diz o seguinte: a ética cristã tem a forma de um mandamento divino. Um dever ético é algo que nós temos de fazer. É uma prescrição divina. É claro que os imperativos éticos que Deus dá estão aliados com o seu caráter moral imutável. Em outras palavras, Deus deseja que se faça o que é certo em concordância com os próprios atributos, seus próprios atributos morais. Isso fica muito evidente quando Jesus diz em Marcos 5,48, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Sobre esse ponto, eu considero muito importante a gente olhar para o que o Adolfo Vasquez ele escreve sobre a ética cristã. Nas palavras dele, a ética cristã tende a regular o comportamento dos homens com vistas a outro mundo, a uma ordem sobrenatural, colocando o seu fim ou valor supremo fora do homem, isto é, em Deus. Disto decorre que, para ela, a vida moral alcança sua plena realização somente quando o homem se eleva a esta ordem sobrenatural. E daí decorre também que os mandamentos supremos que regulam o seu comportamento e dos quais derivam todas as suas regras de conduta procedem de Deus e apontam para Deus como fim último. Lá no Salmo 19:8, o salmista vai dizer o seguinte, em acordo com aquilo que Vasquez diz sobre a ética cristã. Ele diz: os preceitos do Senhor são justos e proporcionam alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são cristalinos e iluminam o entendimento. Então, essa expressão do salmista é muito interessante porque ela aponta para o fato de que as palavras de Deus, da lei de Deus, elas são vivas e elas servem como orientação para que o homem faça a sua vontade. Então, quando o homem ele segue o padrão moral, o padrão ético estabelecido por Deus, e a sua conduta, portanto, se pauta nos valores morais divinos, o ser humano, portanto, está fazendo a vontade de Deus, porque nesses padrões, nesse padrão moral, nesses valores morais que Deus estabeleceu, está revelada, portanto, a vontade de Deus para que o homem haja de acordo com elas e decida de acordo com elas. Um terceiro aspecto da ética cristã é que ela é prescritiva ou normativa. Quando nós nos referimos à ética cristã como prescritivista ou normativa, estamos afirmando que ela busca fornecer diretrizes claras e objetivas para orientar o comportamento humano, destacando o que é moralmente correto ou incorreto em diferentes contextos. Então, lá nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, nós temos nitidamente as prescrições, ou seja,
o que Deus estabeleceu como norma para a conduta do ser humano. Ou seja, a ética prescritivista, ela prescreve um curso de ação. Ou seja, ela estabelece qual é o caminho que o ser humano deve agir. Então, nesses mandamentos está prescrito, né, o que se deve ou não fazer. Ou seja, há prescrições muito claras, né, normas muito claras sobre como o ser humano deve se comportar. Então, por exemplo, Moisés, quando ele entregou os 10 mandamentos ao povo, ele está descrevendo ou melhor, prescrevendo um curso de ação, né? Ou seja, com essas ordenanças, com essas prescrições, Deus está dando uma diretriz sobre como um servo dele deve se conduzir. A ética cristã, ela é imperativa e prescritiva porque ela ordena e não apenas sugere como o povo de Deus deve viver no mundo. Então, entenda muito bem essa questão. Quando ela é prescritiva, ela não está dando uma opção. Olha, você tem isso aqui, mas pode fazer outra coisa. Não. O caráter prescritivo da ética cristã é que estabelece, né, um padrão de comportamento e não está sugerindo um padrão, mas prescreve, ou seja, você tem que fazer isso por causa disso, né? Então esse, na essência, significa o que é ser uma ética prescritivista. Para finalizar, o quarto e último aspecto ou característica da ética cristã é o fato dela ser deontológica. Então, a ética cristã ela é classificada como uma ética deontológica devido à sua ênfase nos deveres e obrigações morais, se contrapondo, portanto, por exemplo, a uma ética consequencialista cujo foco são apenas os resultados, né? Não o meio, mas apenas o fim. Então, uma ética deontológica, ela se caracteriza pelos seguintes aspectos. Primeiro, a regra determina o resultado, né? A regra é a base do ato, a regra é boa independente do resultado, o resultado é sempre calculado dentro das regras. Então, observe, né, que essencialmente as ações do sujeito moral dentro de uma ética deontológica são avaliadas com base em sua conformidade com princípios morais e obrigações universais estabelecidas por Deus, independentemente das consequências que possam resultar essas ações. Então, o que isso significa dizer? Isso significa que algumas ações são intrinsecamente boas ou más de acordo com a regra, ou seja, a regra determina o valor de uma ação. Isso, né, então, contrapõe uma ética utilitarista, que nós pontuamos anteriormente, que julga o valor de uma ação moral apenas a partir dos seus resultados, né? E diante disso, o cristão ele deve fundamentar, por exemplo, as suas ações na vontade de Deus, e isso fica evidente quando Pedro e os apóstolos eles responderam aos seus inquiridores, lá em Atos 5:29, dizendo que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, essa é uma situação na qual Pedro e os demais estavam em perigo de vida, mas eles estabeleceram como prioridade de vida obedecer a Deus. Ou seja, para Pedro, para os cristãos primitivos, e assim deve ser para os cristãos na atualidade, a obediência a Deus era a coisa certa a se fazer, né? Sabendo, evidentemente, que as consequências dessas escolhas, né, trariam, por exemplo, algumas consequências ruins para eles no plano humano. Mas, independentemente das consequências, o mais importante para Pedro e os demais apóstolos era fazer a vontade de Deus. Uma ética, portanto, sustentada por uma cosmovisão cristã,
ela vai ter que se deparar com vários dilemas, questões morais do nosso tempo, tais como eutanásia, aborto, legalização de drogas, pena de morte, ideologia de gênero, entre outros assuntos. Todos esses assuntos, eles devem ser avaliados, analisados a partir de uma ética cristã. E o fundamento da ética cristã são as Escrituras Sagradas. Nesse sentido, nós julgamos todas essas questões, nós analisamos todas as questões a partir de uma perspectiva das Escrituras Sagradas. Por quê? Porque uma cosmovisão cristã, ela nos oferece, ou nos fornece as lentes pelas quais nós devemos enxergar e lidar com esses assuntos que estão diretamente associados aos valores morais da nossa sociedade. E cada uma das teorias éticas vai apresentar razões, respostas que são fundamentadas em suas próprias cosmovisões, sejam elas naturalistas, religiosas, materialistas, humanistas e por aí vai. O cristão, no entanto, avalia todas essas coisas tendo como fundamento as Escrituras Sagradas. Ou seja, o julgamento que nós fizemos dessas questões não são a expressão de uma mera opinião de um sujeito moral. Não. Nossas opiniões pessoais, elas devem ser objetivas de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos orienta como agir no mundo. Dito isso, nós vamos parando por aqui. Agradeço a atenção, um forte abraço e até uma próxima oportunidade.